Senhor. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E o verso de número 17, para finalizar, ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Somente até aqui, meus irmãos, podem se assentar. Meus queridos, nesta oportunidade, fui dado nesta oportunidade para ministrar, e sobre a quinta unção desta campanha, restaurando o amor. O Senhor colocou estes versículos ao meu coração, e estudando, eu não podia somente começar daqui, pois este texto, os irmãos que conhecem da Bíblia vão saber, é logo quando o Senhor ele ressuscita e aparece aos seus discípulos após uma pesca milagrosa, e ele vai questionar a Pedro se Pedro o amava. E aqui nesses versos eu vejo, meu irmão Júlio, o Senhor restaurando o amor de Pedro. Por isso que essa palavra ardeu ao meu coração, pedi direcionamento de Deus para estar trazendo essa palavra à igreja, e o Senhor confirmou. Mas eu queria começar quando o Senhor chama Pedro, pois a gente sabe que o ato de amar, principalmente quando o Senhor vem questionar a Pedro se ele o ama, ali eu vejo o Senhor restaurando o amor de Pedro pela obra, pelas almas, mas esse amor teve um início. Eu falo que esse amor teve um início, eu falo sobre o amor de Pedro pela obra, por andar com Jesus, por seguir o Mestre, pois o amor de Deus por nós, ele iniciou bem antes. A gente acha que quando a gente se apresenta para Deus, quando a gente levanta a mão, aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, é que Ele vai nos conhecer. Mas a Bíblia vai nos relatar em Jeremias, capítulo 1, verso de número 5, que antes que a gente fosse formado no ventre de nossas mães, Ele já havia nos escolhido. Antes que saíssemos do útero da nossa mãe, Ele já havia nos santificado. Então não é quando você passa a ter amor pela obra que o Senhor passa a te amar. Ele já te amou. Antes de criar os céus e a terra, o fato foi consumado na cruz, mas Ele já te amava antes disso. E o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja se encontra em Lucas, no capítulo de número 5, quando Pedro é chamado para ser discípulo de Jesus. No capítulo 5, verso de número 1, verso de número 11, vai nos relatar que quando Jesus chama ali os discípulos, pois estava Pedro, Tiago e João, eles abandonam tudo e seguem a Jesus. É aqui que eu vejo o início do amor de Pedro pela obra. E quando a gente é chamado, meus irmãos, é que a gente começa a amar a obra, é que a gente começa a retribuir esse amor de Deus por nós. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, verso de número 4 ao verso 8, vai nos dizer sobre a parábola do semeador. E nessa parábola vai dizer que o semeador que espalhava semente, essa semente caía em alguns lugares, sendo um lugar rochoso, em outro lugar como espinhoso, e caía também em boa terra. O início do amor pela obra está aqui, meu irmão, é no ouvir. Eu fui fruto de uma missão da igreja, eu não nasci num berço evangélico, mas ano passado eu tive a oportunidade, Deus teve misericórdia da minha vida, e eu pude aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. E foi aí que eu comecei a ter amor pelas coisas de Deus.
Eu não quero ser hipócrita e dizer que antes eu amava a Deus, que antes eu seguia a palavra, pois como que você ama o seu Criador e não caminha como Ele quer para você na sua vida? Como você ama o Criador e não anda debaixo do propósito dele? Era assim que eu vivia pelas obras da carne, achando que era dono do meu nariz, mas quando eu aceitei Jesus, tudo isso mudou. E essa parábola, ela se cumpriu na minha vida. Eu fui alvo de uma semente. A semente desta parábola simboliza a palavra de Deus. Quando essa palavra de Deus vai nos referir aqui que a semente cai meio às pedras, vai nos dizer, no versículo 8 de Lucas, mais à frente, na parábola explicada, que aquele ambiente rochoso, trazendo da melhor maneira para os irmãos, a semente simbolizando a palavra, e os corações simbolizariam o lugar rochoso, o lugar espinhoso e a boa terra. Quando a palavra ela vai num coração rochoso, ela não consegue firmar raízes por causa das suas pedras. É aquela pessoa que até escuta a palavra com bom grado, até escuta ela e se alegra, mas não consegue frutificar, porque a semente ela não consegue criar raízes naquele coração. Quando ela cai num coração que é espinhoso, eu consigo entender que, pois a Bíblia vai nos relatar isso, que aqueles espinhos sufocam aquela semente e ela não produz frutos. Mas a parábola também vai nos dizer que quando essa semente cai em boa terra, esse é aquele crente que quando aceitou Jesus, abandonou todos os seus prazeres, abandonou todos os seus desejos e passou a viver pelo Espírito. Esse é o crente que tem o coração como boa terra. E quando essa semente cai na boa terra, essa semente ela frutifica e ela produz frutos, diz a Bíblia que 100 por 1. E eu fiquei pensando o que significaria esses frutos, mas a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela é rica nos detalhes, meus irmãos. A Bíblia ela não deixa o crente sem caminho, sem direção. Quando ela diz que a gente produz frutos, e lá em Gálatas, Paulo vai escrever no capítulo 5 sobre a luta das obras da carne e os frutos do Espírito, sobre aquele que serve aos seus desejos e aquele que serve ao Senhor. E quando ele diz no capítulo 5, verso de número 22, sobre os frutos do Espírito, o primeiro fruto mencionado na Bíblia é o amor. Aquele crente que recebe a palavra, que entende que Deus amou ele primeiro, vai frutificar e vai produzir amor. Ele vai dar fruto de amor, entre outros frutos, mas hoje eu gostaria de enfatizar sobre o fruto do amor, pois é isso que Deus quer nessa noite. Ele quer restaurar o amor da igreja. Não é o amor somente pela obra, é pela obra também, mas é o amor com o irmão, é o amor entre marido e mulher, é o amor entre pais e filhos. Ele quer restaurar esse amor hoje na sua casa. Quando a Bíblia vai nos dizer que um dos frutos que a gente produz é amor, eu consigo visualizar essa chamada de Pedro e essa palavra produzindo o fruto do amor na vida dele. No capítulo 5 de Lucas, quando Pedro é chamado, a Bíblia vai nos relatar no verso 1 que o Senhor, ele era apertado pela multidão, pois naquela ocasião ele já havia um boato sobre Jesus naquela região. O Senhor já era conhecido, inclusive a Bíblia nos relata que pela cura da sogra de Pedro. Então o Senhor já vinha espalhando aquele amor. E o verso de número 2 vai nos dizer que o Senhor, ele avista aqueles homens parados, os barcos parados, eles estavam saindo de uma pesca e lavavam as suas redes. Eu até trouxe essa palavra no ensaio de jovens, acho que o Júlio lembra, não deu prazo de me aprofundar, mas algo muito interessante que eu vejo, que eu já disse aqui nessa noite, meu irmão, o Senhor ele já te viu antes que chegasse até você, antes que você se chegasse até Ele, antes que você aceitasse Ele como Salvador, como a Bíblia nos relata no verso de número 2, que Ele via aqueles homens lavando a sua rede, e Ele desceu até aqueles homens, entrou no barco de Simão Pedro e pediu que afastasse um pouco da margem. Do barco, a Bíblia relata que Ele ensinava aquela multidão. Logo após ensinar a multidão,
ele pede Pedro que afaste mais para as águas profundas. O primeiro ponto que eu disse que eu queria trazer para a igreja era sobre o nascimento desse amor. E Pedro estava prestes a aprender sobre o nascimento desse amor. Ali nas águas profundas, o Senhor vai pedir a Pedro que lance a sua rede, mas eles estavam vindo de uma pesca totalmente fracassada pela madrugada. E Pedro deixa aflorar o seu lado mais humano e vai questionar a Deus, vai dizer a Jesus que eles já haviam pescado, tentado pescar, não conseguiam nada, mas que porque ele mandava, ele ia lançar a rede. A Bíblia nos relata nos versículos seguintes que eles apanham tal quantidade de peixe que as redes começam a se romper, eles chamam os amigos para ajudar e os barcos começam a se afundar. Naquele momento, tudo que Pedro queria até então era peixe, era uma boa pesca, mas naquele momento tudo é abandonado. Pedro se prostra aos pés do Senhor e pede para ele: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Logo mais o Senhor vai dizer que agora não mais eles eram pescadores de peixes, mas sim de homens. Pedro ali entendeu sobre o amor pela obra, nasceu o amor no coração de Pedro. E é onde o verso de número 11 vai nos dizer que eles abandonam tudo e o seguiram. O que eu quero trazer para os irmãos aqui neste início, sobre o início do amor na sua vida e na minha, meu irmão, quando você aceitou a Jesus, é que o Senhor ele já te conhecia. Algo muito interessante aqui no verso 2 fala sobre lavar as redes. Por que a Bíblia nos relata que Jesus viu eles lavando a rede? Algo interessante, eu sei que esta pregação não era para girar em torno da primeira chamada, mas eu sinto que o Senhor quer falar com alguém aqui nesta noite sobre isso. Quando o Senhor te chamou, meu irmão, Ele já havia te visto lavando as suas redes. Eu gostaria de aplicar isso na sua vida. Eu gostaria de te dizer que o ato de lavar as redes, mesmo em meio a um fracasso na pescaria, eu até usei o exemplo no dia, o Júlio pesca. Quando você não pega nada, Júlio, só quer chegar em casa, deitar e dormir, às vezes culpar o rio, culpar a represa, cheio de frustração. Mas o ato aqui de lavar as redes, meu irmão, significa você dizendo que vai voltar para o mar. Em outras palavras, o Senhor, mesmo em meio aos seus defeitos, mesmo em meio a tanto defeito, Deus já sabia que você era imperfeito, e Ele te chama justamente por isso. Naquela ocasião existiam pessoas conhecidas da palavra de Deus, pessoas que ensinavam a palavra de Deus, mas Ele resolve chamar pescadores, para que a glória dele seja vista na vida daqueles. Quando eles lavam as suas redes, é como você, meu irmão, na sua vida, no dia a dia, no trabalho, dá algo errado, na faculdade dá algo errado, na escola, na sua casa não está indo tudo bem, mas você vai lavar as suas redes. E como que você faz isso? Você faz e nem percebe. Você vai orar, você ajoelha, você agradece a Deus pelo seu dia, você glorifica a Deus até pelas coisas que deram errado. Isso é você lavando a sua rede. Quando você lava a sua rede, o Senhor percebe que você está dando um recado para o inimigo. Você está dizendo: inimigo, hoje não deu certo, hoje eu não consegui produzir frutos no meu trabalho, hoje eu não consegui evangelizar o irmão que estava comigo, mas eu estou lavando as minhas redes, porque amanhã eu estou de volta, amanhã eu tenho a intenção de pescar, eu não vou me cansar, porque o Senhor vai dizer aqui que eles não são mais pescadores de peixe, e você também não é, meu irmão, você agora é pescador de homens, e você adquiriu amor por essa obra, você adquiriu amor por Jesus. A Bíblia vai relatar aqui, como nós já lemos no verso 11, que eles abandonaram tudo. Às vezes a gente diz que ama a obra, que tem esse amor pela obra, mas não abandona nada. Às vezes a gente quer ficar deitado na nossa casa vendo a nossa Netflix, ao invés de vir para o culto, ao invés de ler a palavra, a gente prefere estar jogando conversa fora. A gente não tem abandonado nada, como Pedro abandonou, como os primeiros discípulos abandonaram. Mas eu venho te dizer, meu irmão, que eu vejo aqui crentes que realmente se apaixonaram pela obra, que realmente sentiram amor pela obra, que realmente entenderam o que é o Evangelho. E vocês já abandonaram muitas coisas, e por isso Deus tem te levantado. Por isso Deus tem te colocado como líder de jovem,
tem te colocado como líder do círculo de oração, tem te colocado para evangelizar, porque Deus viu você lavando as redes. Deus reconhece que, mesmo com tantos defeitos, desistir não é um defeito seu. Você não é um crente que desiste. Você é um crente que tem amor pela obra. Você é um crente que corre atrás das almas. E o Senhor aprecia isso no seu caráter, meu irmão. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para a igreja: se esse amor se iniciou e ele precisa ser restaurado, em algum momento ele teve que ser quebrado. Em algum momento faltou aquela chama do amor. Em algum momento começou a se apagar. Eu, buscando um pouco mais de conhecimento, descobri que existem 4 tipos de amor. É o amor pela família, é aquele amor que você sente pelo pai e pela mãe, que é natural. A sua mãe te deu a vida, o seu pai, ele, quando criança, ele brinca com você, ele te dá alguns presentes, é um amor que tem algo em troca. Tem o segundo tipo de amor, que é o amor pelas amizades, pelo seu amigo, querendo ou não, tem algo em troca também, você fornece favor, ele te fornece favor. O terceiro amor é sobre o romance, é o amor do marido com a esposa, aquele amor de cuidado, aquele amor de paixão. E o quarto amor vai nos falar sobre um amor incondicional, é aquele amor puro que você ama sem esperar nada em troca. E esse é o fruto que o Espírito Santo produz em você. É esse o fruto que o Senhor quer que você produza. É amar, pois amar a minha esposa é muito fácil, amar o meu amigo é muito fácil, amar o meu pai é fácil, mas amar aquele que me faz mal é difícil. Mas o Senhor manda amar o próximo, Ele não manda amar aquele que nos faz bem. É para amar aquele que te persegue, é para amar aquele que te rejeita, é para amar aquele que te ofende também. Esse é o amor incondicional, você ama sem esperar nada em troca. E esse amor, eu consegui achar o segundo ponto, que ele conseguiu se quebrar com Pedro, que ele vai se encontrar em Lucas, capítulo de número 22. A Bíblia vai nos relatar que Pedro, ele nega a Jesus. E Jesus já havia previsto isso. A Bíblia nos relata que quando eles prendem Jesus e levam, Pedro, ele se infiltra ali no meio, e alguém o reconhece e diz que ele é um deles, mas Pedro nega, fala: não, eu não conheço. A Bíblia relata que mais à frente outra pessoa o reconhece, e mais à frente outra. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aqui eu me encontrava em um ponto, meu irmão, que eu julgava Pedro. Falava: como pode Pedro negar Jesus? O Espírito Santo do Senhor colocou algo em meu coração, que os dias que nós vivemos não tem sido diferente, meus irmãos. Quantos de nós têm negado a Jesus? Não com palavra, não com essa negação que Pedro diz que não o conhece, mas de forma meio discreta. Como que é isso, Júlio? É eu compactuar com as coisas do mundo, não denunciar o que é errado. Eu estou negando a Jesus, negando os ensinamentos de Jesus. Os irmãos compreendem que não me portar como crente, como Jesus manda, isso é negar a Jesus. Você está negando o ensinamento de Jesus. É muito fácil a gente olhar para a Bíblia e apontar para o erro de Pedro, que ele nega Jesus, que ele se vira para Jesus. Mas Pedro tem uma característica que muitos de nós não estamos tendo ultimamente. O verso de número 62 do capítulo 22, que quando Pedro nega Jesus, vai nos dizer que quando o galo canta, ele lembra que Jesus já havia previsto que Pedro negaria. E o verso 62 vai dizer que Pedro, saindo, chorou amargamente. Tem muita gente negando Jesus nas ruas hoje e não se arrepende. Tem muita gente negando Jesus nas ruas hoje e achando que é normal viver como o mundo quer, viver como o mundo impõe. Mas não é assim, meu irmão. A gente tem que buscar esse arrependimento. E aqui neste ponto eu consigo reconhecer que esse amor, ele se perde por um breve momento. Mas Pedro sai chorando. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer para a igreja neste momento foi o texto que nós acabamos de ler. É quando Jesus questiona a Pedro.
Quando Jesus ele chega a questionar a Pedro, Pedro se encontrava num ambiente semelhante a quando ele é chamado. O ambiente em qual Pedro se encontrava, ele estava em uma pesca. O capítulo de número 21 de João vai nos dizer isso. Ele estava em uma pesca e Jesus aparece. E Jesus dá uma ordem para eles: joguem a rede do lado direito. Os irmãos conseguem visualizar que é praticamente o mesmo cenário de quando Pedro é chamado pela primeira vez. Naquele determinado momento não há questionamento como da primeira vez. Pedro não havia questionado, só jogou a rede. Da mesma forma como da primeira pesca, há uma grande pesca, pesca com quantidade de peixe absurda. E vão reconhecer ali que é Jesus. Nesse ponto aqui eu consegui tirar um pensamento. O Senhor colocou algo em meu coração que quando o amor de muitos está precisando ser restaurado, está sendo quebrantado, esse amor, o Senhor vai nos colocar no mesmo cenário de quando Ele nos chamou. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que mesmo Pedro tendo negado Jesus, o Senhor permitiu que o cenário fosse semelhante. Naquele momento, Pedro reconhece que era Jesus, porque já havia acontecido aquilo antes. Mas não há questionamentos, pois Pedro já tinha amor pela obra. Pedro socorre. A Bíblia vai nos relatar que, como ele estava pescando, ele estava sem a sua veste, ele se veste e lança-se ao mar, e os outros discípulos vão atrás. Então, eu consigo enxergar aqui quando o Senhor venha fazer essas perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? Muitos irmãos podem estar como Pedro agora, às vezes por negar Jesus e não perceber, aquele amor foi se esfriando, não tem mais aquele primeiro amor de quando aceitou a Jesus, não faz a obra mais com tanto empenho. Mas o Senhor me traz aqui nessa noite para trazer uma palavra para a igreja, para restaurar esse amor. O ato de Jesus perguntar a 3 vezes Pedro se ele o ama, eu consigo identificar aqui que Jesus justifica cada vez que Pedro o negou. Porque Pedro nega por 3 vezes, irmão. E por 3 vezes Jesus o pergunta se ele o ama, reafirmando esse amor por Jesus. E o Senhor te traz aqui nessa noite, meu irmão, para te perguntar se você o ama verdadeiramente. Para te perguntar se você o ama. E respondendo que sim, você está justificando. Você está mostrando que para cada vez que você o negou, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, hoje você proclama o seu amor por Jesus. Hoje você é justificado pela pergunta que Jesus faz. Aqui colocados como Pedro, o Senhor te perguntando hoje se você o ama e você respondendo que sim, não termina nisso. O Senhor vai te pedir: então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que eu consigo entender disso, meu irmão Júlio, é que mesmo que eu andei errado lá no mundo, eu aceitei a Jesus. E o Senhor hoje ele me pergunta: filho, tu me amas? E hoje eu reconheço, eu digo: Senhor, eu te amo. Então ele me dá algo para fazer. Ele vai me dizer: apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor quer dizer? Busca as almas, proclame o meu evangelho, leve a minha palavra àqueles que são necessitados. Se você ama Jesus, meu irmão, você vai entender aqui comigo nesta noite que o evangelho, ele não é por nós, ele é por ele e para ele. E para aqueles que estão perdidos, buscando uma palavra de conforto, é você que vai levar. Você justifica o seu amor por Deus pela obra, é trabalhando na obra, é trabalhando para Deus, é levando essa palavra para o irmão que necessita, é levando, meu irmão, um abraço, levando às vezes só a sua presença, só o ouvir, deixar o irmão desabafar. Às vezes a gente nem precisa dizer nada, tem irmão que está precisando só falar, e a gente está lá para ouvir. Isso é agir como Deus quer, isso é provar o nosso amor pela obra. E hoje Deus ele vem restaurar esse amor. Eu creio que o Senhor, enquanto eu estava ali assentado, o Senhor colocou algo em minha memória, me fez lembrar, enquanto o irmão louvava o hino, sobre carregar a cama, não esquecer de onde o Senhor nos tirou. E eu não posso me esquecer, meu irmão, de onde Ele me tirou.
Eu passei muito tempo longe da presença de Deus, mas eu passei um ano de 2019 totalmente mergulhado no pecado. O Senhor me tirou realmente das mãos do inimigo, do lamaçal do pecado. Eu tinha pessoas que oravam por mim naquela ocasião, justificando assim um amor pela obra, justificando assim um amor pelas almas. Eu estou aqui hoje porque alguém me amou, alguém teve compaixão de mim, alguém praticou aquilo que Jesus praticaria por mim e praticou naquela cruz. Naquela cruz ele consumou o ato de amor por mim e hoje eu consigo reconhecer isto. Nesta ocasião do ano de 2019, eu estava totalmente ludibriado pelos prazeres mundanos, eu estava totalmente sendo feito refém do pecado, produzindo somente obras da carne, que é o que Paulo vai nos relatar em Gálatas. Eu estava perdido, de tal forma que hoje eu reconheço que naquele momento o Senhor recolhesse o meu fôlego de vida, eu estava condenado ao lago de fogo, eu estava condenado ao inferno. Eu não conhecia essa palavra que liberta, eu não conhecia essa palavra que salva, que restaura, mas hoje eu conheço, porque teve alguém que praticou esse amor, alguém que me amou como Cristo me amou. Eu fui alvo de tantas orações, oração da minha hoje minha esposa, oração da minha avó, oração de membros da família da minha esposa, e foi isso que eu tenho certeza que o Senhor ouviu e me arrancou de onde eu estava. Naquele momento, eu estava totalmente perdido, mas como o hino que as irmãs louvaram aqui nesta noite, o meu herói, ele me tirou de lá. Eu nem vi a face dele, eu nem vi acontecendo. Hoje eu me deparo proclamando o Evangelho, trabalhando para o Senhor, e toda vez que eu me pego pensando onde eu estava e onde eu estou hoje, eu tenho que carregar a minha cama, eu tenho que testemunhar o que o Senhor fez por mim. O ato de não testemunhar seria negar Jesus também. Quando eu testemunho, eu provo que o Senhor é na minha vida, e Ele pode ser na sua. Ele vai te tirar de lugares que você não imagina, e vai te colocar em lugares que você também não imagina. Quando eu conto o meu testemunho, eu sei que eu edifico a fé dos irmãos, e eu digo aqui para os irmãos que podem crer. Eu não conheço a vida dos irmãos, eu não sei o que os irmãos passam, mas enquanto a gente ama a igreja, ama as obras do Senhor, o Senhor faz pela nossa casa, o Senhor faz pela nossa vida. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente espalha o amor que Jesus quer que a gente vá e espalhe, Ele vai fazer na vida do meu filho, não que eu tenha ainda, meu irmão, mas na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, Ele vai fazer. Enquanto você está trabalhando para o Senhor, está ocupado fazendo as coisas do reino, o Senhor está cuidando do seu lar. Quando o Senhor chama Pedro, algo muito interessante, que o ato de largar tudo, e ele não vai trabalhar na casa dele, ele não vai fazer as coisas ali na vizinhança, ele vai sair com o Senhor, ele vai viajar, ele vai andar pela terra, proclamar o Evangelho, falar do amor de Cristo, curar, libertar, mas Jesus estava cuidando da casa de Pedro. E é assim, meu irmão, enquanto você faz na obra do Senhor, Ele faz na sua casa, Ele faz na sua vida, Ele faz na vida daqueles que estão próximos a você. E algo sobre restauração. Nesta ocasião de Pedro, a única coisa que ele tinha aqui era para oferecer, era o seu amor. Hoje você pode se encontrar igual Pedro, mas Jesus já te justificou. Quando eu vi que o tema hoje era restaurar o amor, eu fiquei pensando, procurei o significado da palavra restaurar, e é como se fosse uma reforma, é como se fosse uma melhoria, é refazer. Restaurar é refazer, não é fazer do zero. Não é fazer do zero, não é começar de novo. Quando você tem uma casa e vai restaurar, você não começa aquela casa do zero, você já tem ela. Então hoje o Senhor vem restaurar amor no coração daqueles que têm amor, mesmo que seja um pouquinho. A Bíblia vai nos relatar, aqui eu já finalizo, gostaria de pedir se a irmã Aline pudesse preparar um hino para louvar. A Bíblia vai nos relatar em 1 Reis sobre uma viúva. E esta viúva, ela só tinha um pouco de azeite e farinha.
mas naquela ocasião foi o suficiente para alimentar ela, o profeta, e se alimentar por alguns dias. Eu vejo ali que o Senhor restaurou aquele alimento. Vocês vão entender, meu irmão, você vai entender. Em 2 Reis, outra viúva. Nesta ocasião, ela tinha filhos e tinha uma dívida para pagar. E ali só tinha um restinho de azeite. O profeta manda ela buscar vasos e derramar o azeite sobre os vasos, fora da visão de todo mundo. Porque é assim, meu irmão, o que o Senhor vai fazer na tua vida é você e Ele. Não é todo mundo que precisa ver, não. E ali naquela ocasião, no último vaso, ela pede o filho dela para trazer outro vaso, e ele vai dizer que acabou, então cessa o azeite. Mas ela só tinha um pouquinho de azeite, foi restaurado. Então, quando eu vejo sobre a restauração do amor, meu irmão, você pode estar quebrado, você pode estar moído, mas vem para Deus te restaurar, entrega esse pouquinho na mão de Deus. Deus não precisa de muito para fazer, foi provado na Bíblia, Ele precisa desse pouquinho mesmo. Você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, não faz isso não, entrega para o Senhor esse restinho, esse pouquinho que tem aí, que Ele vai te restaurar, Ele vai te revigorar. Em Mateus capítulo 10, Ele vai nos dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas mais à frente nesse capítulo vai nos dizer que tem jugo e tem fardo. O Senhor vai te aliviar, mas não é para voltar à vida que estava tendo, não é para se prostrar, é para continuar caminhando no propósito de Deus, fazendo as coisas de Deus. Tem jugo, tem fardo, mas na presença de Deus tudo se torna mais leve. Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje, meu irmão, coloca no seu coração, aqui eu já fecho a minha Bíblia para finalizar, é que mesmo que só tenha um pouquinho, mas Senhor, só tem um pouquinho de coragem, levanta e vai. Se Ele te ordenou, levanta e vai, porque no meio do caminho Ele vai te restaurar. Senhor, me restou poucos amigos. Senhor, me restou poucos amigos, mas vai fazer a obra de Deus. Pega esses poucos amigos, o Senhor vai restaurar eles, vai restaurar você. Senhor, eu não tenho mais condição de fazer, eu não tenho mais porquê, mas o Senhor vai te restaurar, meu irmão. Se você tem um pouquinho aí dentro, é disso que o Senhor precisa. Eu queria aqui agradecer a minha rica oportunidade, pedir à irmã para que louvasse um hino. Enquanto ela louva, curve a sua cabeça, adore ao Senhor.